Videoaula 40, Geografia, Comunicação e Transporte no Território Brasileiro. Quando vocês viajam com seus pais, vocês já observaram quantidade de estrada, quantidade de vias que tem no nosso estado. Já quem teve a oportunidade de sair do estado, verifica isso também. Então, hoje nós vamos ver um pouco sobre a comunicação e transporte no nosso território. Bem-vindos, animados para uma aula divertida? Então, olhem só. Aqui eu estou mostrando, né, o meio de transporte, né? Que são aqui alguns automóveis, e aqui um meio de comunicação muito utilizado, que é o celular. Então, vamos. Objetivos da aula: identificar e comparar transformações dos meios de transporte e de comunicação. Ou seja, durante, né, todos esses anos, todos esses séculos, os transportes, os meios de comunicações foram evoluindo, foram passando por transformações e certamente vão continuar evoluindo. Identificar os meios de transportes no Brasil. Nós vamos falar sobre cada um deles, sobre o rodoviário, o ferroviário, o aquaviário e o aéreo. E identificar também os principais meios de comunicação. A rede de transportes do Brasil. Rodovias. O que são rodovias? São as estradas de rodagem. As rodovias podem ser municipais, estaduais ou federais. Pelas rodovias circulam carros, caminhões, ônibus, motos, etc. As rodovias são as principais vias de transporte do Brasil. Parte das rodovias federais e estaduais foi privatizada, isto é, são fiscalizadas pelo governo, porém, são operadas por empresas particulares. Então, quem viaja, vê o pai de vez em quando passar, né, parar para pagar pedágio. Por que tem que pagar o pedágio? Para manter aquele percurso, né, para manter as rodovias. Por isso que nós pagamos pedágio, para que as estradas fiquem sempre em bom estado, para que possamos viajar com mais tranquilidade. Ferrovias, estradas de ferro. Os trens de carga e de passageiros circulam pelas ferrovias. Eles transportam mercadorias por um custo mais econômico. Grande parte das ferrovias também foram privatizadas, né? Então, antigamente, tinha maior quantidade de trens, então tinha trens de passageiro. Hoje, que nós vemos aqui, principalmente aqui, ver passar aqui na nossa região, é o que faz Vitória Minas. Mas aqui na estação onde tem a Casa Azul, antigamente tinha uma estação maravilhosa, que provavelmente os pais, os avós de vocês já devem ter comentado. Então, o tráfego, né, de trens era tanto que ela era em formato triangular, para que não tivesse congestionamento de trens, de máquinas nesse lugar. Hoje não, hoje só passa, não tem nem parada, né? Já passa direto o trem Vitória Minas. Mas os trens, né? A ferrovia continua funcionando, rodando para transportes de mercadorias, de minério, para o nosso Brasil afora. Rede metroviária, metrô. Metrô é uma abreviação de metropolitano e significa um meio de transporte urbano que circula sob trilhos. Os trens do metrô podem ser subterrâneos ou de superfície. Existem metrôs em algumas capitais do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife. O metrô é um meio de transporte muito rápido e eficiente. No caso aqui de Belo Horizonte, existe um metrô de superfície, que não é tão eficiente como se fala aqui, porque ele liga poucas estações. Então, tem projetos do metrô, tem uma estação no Barreiro, até mesmo na Savassi. Em São Paulo, o metrô já funciona mais rápido e eficiente, porque ele vai para diversos bairros da cidade. E lá é o metrô de superfície e o subterrâneo. Aerovias, os aviões e helicópteros circulam nas aerovias ou vias aéreas. O transporte aéreo
vias marítimas, fluviais e lacustres. Hidrovias marítimas. A navegação marítima é feita pelos oceanos e mares. Neles circulam navios, barcos, balsas e outras embarcações. Há um grande movimento de carga transportada pela navegação marítima nos portos brasileiros. Os principais portos do Brasil são Santos e São Sebastião, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Recife, Pernambuco, Fortaleza, Ceará, Paranaguá, Paraná, Porto Alegre e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Tubarão e Vitória, no Espírito Santo, Salvador, Bahia e Belém, no Pará. São os principais portos do Brasil. Hidrovias fluviais. A navegação fluvial é feita nos rios. As hidrovias fluviais são utilizadas principalmente para transportar os produtos de exportação, tais como soja, café, arroz, milho, automóveis, minérios, etc. As principais hidrovias fluviais brasileiras localizam-se nas bacias do Rio Amazonas, do Rio São Francisco e do Paraná. Nos rios também existem portos fluviais para embarque e desembarque de mercadorias e passageiros. Vocês não vão acreditar, mas esse rio nosso aqui, o Rio das Velhas, né, ele era um rio navegável. Então, passavam, né, diz que tinham barcos enormes que faziam esse tráfico aqui, né, transitavam pelo Rio das Velhas. Quem vê esse rio assoreado não acredita nisso. Hidrovias lacustres. No lago e nas lagoas, pratica-se a navegação lacustre. No Brasil, destaca-se a navegação lacustre na Lagoa dos Patos, no Lago Guaíba, no Rio Grande do Sul, falo que é a maior lagoa que o Brasil tem. Então, pode ser, né, praticado para navegação lacustre. Saiba que nos rios em que há cascatas ou trechos mais baixos ou mais altos que o outro, são construídas as reclusas. Nelas, as embarcações sobem ou descem de um nível de água para outro, para vencer os desníveis do rio. Então, vocês podem observar aqui o que está acontecendo com esse barco, né? Há um desnível do rio, então ele estava numa parte baixa, vai ter que ir para uma parte mais alta. Então, entra na eclusa para poder subir. Então, depois que passa daqui, já sai, né, como se tivesse um elevador. O barco já vai sair na parte mais alta. Agora, vamos ver um pouco da comunicação no Brasil. Os principais meios de comunicação são a carta, os jornais, as revistas, o telegrama, rádio, a televisão, o cinema, o teatro, o fax, o sedex, o telefone, a internet, etc. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, é a empresa que controla os serviços portais, como cartas, telegramas, telex e sedex. Diz que a única empresa que normalmente anda, né, que nunca para, é a dos Correios. De vez em quando tem umas greves aí, mas ela não para. Para possibilitar as telecomunicações, isto é, as comunicações à distância, são usados os satélites artificiais. Estes satélites giram em torno da Terra, recebendo e transmitindo mensagens, sons e imagens rapidamente para qualquer parte do Brasil e outros pontos da Terra. Mas nós temos o nosso satélite natural. Quem sabe qual que é o nosso satélite natural? É a Lua, né? Então, a Lua é o nosso satélite natural. Há pouco tempo, acho que foi esse ano, né? O Brasil mandou um satélite artificial. E esse satélite foi colocado no espaço lá na China, né? Apesar de termos uma plataforma, um lugar para poder mandar satélites e até foguetes, foi utilizado em outro país. Não entendi por quê. Então, esses satélites artificiais, todos os países, né, que têm condições, que têm tecnologia, colocam no espaço para melhorar a tecnologia, para melhorar a comunicação e mesmo para poder observar o espaço do planeta, observar, né, a queimada, se está tendo queimada, e outros meios. O governo federal continua controlando e fiscalizando o setor por meio da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel.
Então, se você está tendo algum problema com o seu telefone celular, com uma rede de televisão, no caso, quem tem TV por assinatura, se entrou em contato com a empresa, ela não resolveu, então pode ligar para a Anatel, que rapidinho é eles que têm que resolver. Então, de cara, quando a gente tem um problema com uma prestadora, com uma operadora, fala, se vocês não resolverem, eu vou ligar para a Anatel, rapidinho eles resolvem. Agora, né, como nós vamos assistir um vídeo com crédito para a Alfa Brinca, sobre meios de comunicação. Então, vocês vão dar uma paradinha na nossa videoaula, dar uma pausa, entre no símbolo do YouTube, assistam esse pequeno vídeo, quando terminar, deem uma pausa e voltem para a nossa aula. Combinado? Então, vamos. Pausa na nossa videoaula e agora no símbolo do YouTube. Obrigada pela participação. Este conteúdo será aprofundado no nosso livro didático, onde vocês farão as atividades também. No livro didático. Fiquem com Deus.